Queridos amigos e irmãos, aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. No programa Reavivamento e Reforma, uma preparação para a volta de Jesus. E hoje, como base, tomamos a primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 25. Onde ele diz assim: porque estávamos desgarrados como ovelha, agora, porém, nos converteste ao pastor e bispo de vossa alma. Quando o apóstolo Pedro está falando essas palavras aqui, ele estava dizendo que nós estávamos desgarrados, ou seja, espalhados. Cada um fazendo a sua vontade, cada um vivendo ao seu modo, cada um fazendo com que aquilo que fizesse viesse a ser certo, porque não tinha ninguém que assim o julgasse. Ele diz que agora estamos convertidos. Convertido é uma coisa e convencido é outra. Ele diz que agora estávamos convertidos, consciente de que tínhamos agora um pastor, um orientador. E esse pastor e esse orientador é Jesus, onde ele ensina a doutrina que nos leva ao céu. E é com essa base que a gente vai ter que estudar um pouco sobre o ensinamento da palavra de Deus. Bem, nós temos muitas estradas por aí afora. E todas as estradas que nós vemos por aí afora, elas sempre têm placas de orientação. Elas sempre têm placas indicando por onde devemos andar. Essas placas nos orientam para que venhamos a chegar no destino certo. Muito bem. Mas eu quero dizer que nem todas as pessoas obedecem a estas placas. Uma placa que diz assim, velocidade máxima 80 km, muitas vezes você ultrapassa para em vez de 80, 60, 160. Uma placa que diz assim, conserve a sua direita, então muitas vezes a pessoa fica andando no lado esquerdo. Nem todas as placas são observadas por esses motoristas ou por essas pessoas. Na vida espiritual também é assim. Então Jesus indica, nos orienta, mas muitas vezes as pessoas não vivem, não aceitam e agora começa praticando aquilo que ele acha que é certo. Vale ressaltar que quando eu acho que uma coisa é certa, quando você acha que tal coisa é certa, então a gente não tem dúvida. Ou melhor, a gente está cheio de dúvidas. Porque quando a gente acha, é porque não tem certeza daquilo que é correto. Tá certo? Vamos ver o que diz aqui nessa leitura. Imagine você entrar numa rodovia e ignorar as placas de orientação e depois perceber que está errado, está na contramão. E agora vem aqueles carros na sua direção, na direção contrária à sua, e você vai ter uma grande dificuldade de como fazer uma conversão ou arranjar uma maneira pelo qual que possa agora voltar ou continuar no seu erro. Muitas vezes as pessoas fazem isso em busca de um atalho, mas eu quero dizer que nem todo atalho vai pelo caminho certo. Nem todo atalho vai pelo caminho certo e nem todo atalho quer dizer que vai chegar no destino certo.
Muito bem. Eu quero lhe dizer que os erros repetidos só nos levam a somar para uma maior dificuldade. Os erros repetidos. Muito bem. O Espírito de Deus, esse Consolador que Deus agora, na pessoa de Jesus, nos entregou para nos orientar, ele nos adverte dos nossos erros. Ele nos adverte de nossas atitudes, de nossas ações. A pergunta é o seguinte: quando ele nos adverte, nós de imediato nos arrependemos e damos agora uma meia volta, fazemos agora uma conversão? Ou então nós nos mantemos nos mesmos erros para que haja uma colisão, uma batida lá na frente, a exemplo do motorista que entrou na contramão? Quando Deus adverte você de um erro, você se rende a Ele? Quando Ele adverte você de um erro, você de imediato pensa em se corrigir? Bom, isso é uma interrogação que todo mundo tem na mente, não é? Eu quero dizer que nós estamos acostumados a fazer coisas erradas. E quando estamos acostumados a fazer coisas erradas, o habitual de nossa vida, eu quero dizer que é difícil. E às vezes é muito difícil voltar. É muito difícil dar uma meia volta. É muito difícil fazer uma conversão na vida. Por quê? Porque a pessoa está habituada a fazer coisas erradas. Muito bem, voltar é conscientizar e não mais praticar os erros que requer muito esforço das pessoas. Então eu estou sabendo que aquilo que eu faço é errado. É difícil para mim fazer essa correção de imediata, mas o pior é permanecer o erro sem nenhum esforço de minha parte. Existem muitas teorias, muitos ensinamentos. Olha, teorias não passam de ensinamento sem uma comprovação. Por exemplo, a teoria da evolução é uma teoria. O que é uma teoria? É um estudo, porém não foi comprovado. Então, é como um professor que está fazendo algum mestrado ou doutorado, ele faz a sua tese, porém não comprova. Então ficou só na teoria. Não tem nenhuma explicação que venha essa explicação ser concreto. Entendeu? Veja ainda essa citação aqui. A pessoa convertida não continua, ela não continua deliberadamente em pecado, mas toma uma nova direção moral e ética. Converter-se a Cristo significa deixar os caminhos errados, as próprias escolhas e aceitar o caminho de Deus. A pessoa convertida faz isso. Ela procura aceitar os caminhos de Deus, mesmo sem compreender. Mesmo sem compreender. É preciso que eu aceite as orientações de Deus. Veja o que Deus ainda diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, e o versículo 18, muito conhecido no meio cristão. Aí diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Isso é Deus falando. Vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar quer dizer conversar. Não é? Vinde, pois, e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quando Deus diz, vinde e arrazoemos,
ele quer conversar ao nosso respeito. Ele quer conversar sobre como está a minha vida. Ele quer demonstrar a mim que a maneira de eu viver está errada. Devemos buscar a Deus, irmãos. A conversão não é Deus, veja só, a conversão não é Deus forçando, impondo a sua vontade sobre nós. Não é isso. A conversão não é isso. Mas a verdadeira conversão é um retorno a Deus por livre e espontânea vontade. Você tem essa vontade de escolher a Deus, de escolher aos ensinos de Jesus? Busque a Deus, irmãos, enquanto o tempo existe, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Breve, muito breve, Jesus voltará. É preciso que haja em mim uma conscientização, um reavivamento, uma reforma, uma mudança de vida. Busquemos a Deus, mas a gente está falando de pecado, a gente está falando sobre conversão, a gente está falando sobre a conscientização. Mas pode ser que eu negue, pode ser que você venha negar alguma coisa errada do passado. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus liberta você de qualquer erro que exista na sua vida. Ele liberta você. Ele liberta você e Ele quer você uma nova criatura, uma nova pessoa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Santo Pai, Deus rico em misericórdia, obrigado por tudo que tens concedido. Nos dê forças para que venhamos aceitar os teus ensinos, aceitar as tuas verdades. Fica com cada um de nós, nos dá a tua bênção, a tua graça, a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.